Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mucosa oral. Mucosa oral é a membrana que reveste toda a cavidade oral e é constituída por um tecido epitelial e conjuntivo. Ela possui três funções principais: função de sensibilidade, sendo tátil ou gustativa, proteção e secreção, que está relacionado à saliva. A mucosa oral ela é dividida em três tipos: em mucosa mastigatória, mucosa de revestimento e mucosa especializada. Agora eu vou falar especificamente de cada uma delas, começando pela mucosa mastigatória. Tudo que entra em contato com a mastigação. Então, a mucosa mastigatória está localizada no palato duro, na gengiva inserida e no dorso da língua. Essas regiões que compõem as partes mais duras da mucosa. E essa consistência é necessária por causa do impacto dos alimentos durante a mastigação, ou seja, são locais com constante atrito. Agora eu vou falar do segundo tipo, que é a mucosa de revestimento. Como o próprio nome diz, ela reveste. Tem a mucosa alveolar, a mucosa jugal, o palato mole, o lábio, o ventre lingual e o assoalho bucal. E por fim, temos a mucosa especializada. A mucosa especializada está relacionada à sensibilidade gustativa, que são as papilas que ficam no dorso da língua, no dorso lingual. Eu vou falar especificamente das papilas ao longo do vídeo, mais para frente. Mas por hora, notem que o dorso lingual faz parte da mucosa especializada e da mucosa mastigatória. Aqui é uma visão geral das estruturas bucais. Compreende a mucosa alveolar, a junção mucogengival e a gengiva inserida. A junção mucogengival é como se fosse uma linha, essa linha azul, que divide a mucosa alveolar da gengiva inserida. Nessa imagem também conseguimos observar a gengiva marginal, ou livre, a papila interdental e o sulco interno. Agora vamos falar do lábio. O lábio é dividido em três regiões: na semimucosa, que fica na parte mais externa, depois o vermelho do lábio, que fica entre a semimucosa e a mucosa labial, e a mucosa labial, que fica na parte mais interna. Nessa imagem que mostra a mucosa do lábio e o vermelho do lábio, eu deixei as outras estruturas para vocês se situarem, que é no caso a gengiva inserida, a mucosa alveolar e a junção mucogengival, para vocês conseguirem ver onde elas se localizam exatamente. Agora vamos para a língua. A língua é dividida em quatro partes: em dorso lingual, lateral da língua, ventre lingual e assoalho bucal. Na parte do palato, encontramos o palato duro, o palato mole, o rafe do palato, que cursa ao longo da linha média como um sulco, a papila incisiva, que fica abaixo do forame incisivo, e as pregas palatinas, que também são chamadas de rugas palatinas. Elas têm a função de auxiliar na mastigação ao prender os alimentos contra a língua. E, por último, temos a mucosa jugal e a linha chamada fundo de sulco. Na histologia, a mucosa oral é dividida em três partes: no epitélio, na lâmina própria, que é composta de tecido conjuntivo, e abaixo a submucosa, que vai ter tecidos adiposos, glândulas, enfim, ou osso,
Se for osso, não é submucosa, é um ou outro. O epitélio, ele sempre vai ser epitélio estratificado pavimentoso. E ele pode ser queratinizado ou não. Isso vamos falar mais para frente no vídeo. Na parte em que o epitélio entra em contato com a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, é encontrado a membrana basal. Nas projeções epiteliais, é encontrado as cristas epiteliais e a invaginação no tecido conjuntivo tem as papilas conjuntivas. Na parte da lâmina própria, lembrando que é tecido conjuntivo, é dividida em duas regiões. Na região papilar, que é tecido conjuntivo frouxo, onde acabou de surgir essa setinha, e na região reticular, que é tecido conjuntivo denso, nessa outra setinha que acabou de surgir. E na parte de baixo, que é a submucosa, pode ter glândulas, sendo glândulas salivares, certo? Pode ter músculos ou tecido adiposo, onde tem um acúmulo de lipídios. Daqui a pouco vamos ver isso claramente. Seguimos então agora para a classificação dos tipos de epitélio. Lembrando que o epitélio sempre vai ser estratificado pavimentoso. Ele pode ou não ser queratinizado. Se ele for queratinizado, ou seja, ter células de queratina, ele pode ser ortoqueratinizado, certo? Ou seja, significa que ele tem a queratinização completa, ou ser paraqueratinizado, que é ter a queratinização incompleta. Então, como que eu vou saber se ele é ortoqueratinizado ou paraqueratinizado? Quando tiver núcleo na camada mais superficial, chamada córnea, chama-se paraqueratinizado. Quando não tiver núcleo, é ortoqueratinizado, pois significa que a queratinização foi completa e todas as células já estão mortas. Para a gente entender melhor, vamos falar das camadas do epitélio queratinizado, tanto paraqueratinizado quanto ortoqueratinizado. Então, recapitulando, quando tiver núcleo na camada mais superficial, que é a camada córnea, chama-se paraqueratinizado. Quando não tiver, chama-se ortoqueratinizado, pois a queratinização foi completa e todas as células já estão mortas, certo? Então, agora vamos falar das camadas do epitélio. A camada que está em contato com o tecido conjuntivo é a camada basal, que é a camada germinativa, com coloração mais escura, pois está sofrendo muita mitose, está em constante proliferação, pois está recebendo irrigação dos vasos sanguíneos pelo tecido conjuntivo, que é a lâmina própria. Tem as cristas epiteliais, que tem função de dar resistência ao epitélio, né, ao atrito. Aqui, ó, as cristas epiteliais. E depois vem a camada espinhosa. Depois da camada basal, vem a camada espinhosa. A camada espinhosa, ela possui células poliédricas ricas em desmossomos. Depois da camada espinhosa, vem a camada granulosa, que possui acúmulos de grânulos de citoqueratina, acumula queratina. E a camada mais superficial, que é chamada de camada córnea, onde tem as células de queratina que já estão mortas, estão sofrendo descamação. São células achatadas, sem núcleo e sem organelas. Lembrando que a diferença do paraqueratinizado para o ortoqueratinizado é que no paraqueratinizado vai conter núcleos, pois a queratinização está incompleta.
como nessa imagem a camada córnea não contém núcleo, é possível saber que é um epitélio ortoqueratinizado. Agora vamos ver um epitélio paraqueratinizado, certo? Nessa imagem é possível observar os núcleos na camada córnea, por isso sabemos que é um epitélio paraqueratinizado. Notem que as camadas deles são iguais, só muda a presença de núcleos na camada córnea, certo? Então, todas as camadas são iguais, só muda que tem núcleo na camada córnea. Agora, vamos falar do epitélio não queratinizado. Ele não vai possuir as duas últimas camadas, ou seja, a camada granulosa e a camada córnea. No lugar delas, vai entrar a camada intermediária e superficial. Então, não possui as duas últimas camadas, que são granulosa e córnea. Vai entrar a intermediária e a superficial. Então, o epitélio não queratinizado vai ser camada basal, camada espinhosa, camada intermediária, que vai entrar no lugar da granulosa, é composta de células achatadas com poucas organelas e grânulos. Ela tem esse nome porque ela não tem acúmulo de citoqueratina, ela não vai acumular a queratina. E a camada superficial, que entra no lugar da camada córnea. Ela é composta por células claras, nucleadas, com acúmulo de glicogênio. Não possui queratina. Por isso, é um epitélio não queratinizado. Abaixo do tecido conjuntivo, que é a lâmina própria, vai ter ou a submucosa ou o osso, como eu disse anteriormente. Nesse caso, é a submucosa. Agora, vamos falar das células que se encontram no epitélio. No epitélio, tem as células permanentes e tem as células transitórias. Vamos começar pelas células permanentes, que são os queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Os queratinócitos. Os queratinócitos são células que compõem o epitélio. Eles começam a se dividir na camada basal, eles sofrem um processo de maturação na camada espinhosa, granulosa e na córnea já sofreram apoptose. Eles possuem junções celulares, desmossomos e acumulam queratina. O ciclo vital deles é de mais ou menos entre 6 a 20 dias. Melanócitos. Melanócitos são encontrados na camada basal e seus prolongamentos alcançam a camada espinhosa. Eles possuem um núcleo redondo, prolongamentos dendríticos e ausência de desmossomos. Os melanócitos, eles produzem o pigmento melanina, que é representada por essas bolinhas pretas na imagem, estão vendo? Essas bolinhas pretas aí, ó. A melanina dá a pigmentação da cor da mucosa e migra e protege os queratinócitos dos raios ultravioleta. Agora, as células de Langerhans. As células de Langerhans, elas se originam na medula óssea e ficam na camada espinhosa. São células de antígenos de natureza imunológica. Elas possuem um núcleo lobulado, prolongamento dendríticos e ausência de desmossomos. Elas não fazem junção. Não possuem capacidade fagocitória. Células de Merkel. A origem é epitelial, elas se localizam na camada basal. São receptoras nervosas, têm função de sensibilidade tátil. A gente sente o toque no epitélio por conta delas. Elas interagem com terminações nervosas que estão no conjuntivo. Elas entram em contato com os neurônios sensoriais. Elas possuem núcleo com invaginação profunda, não têm prolongamentos e elas possuem desmossomos.
Bom, agora vamos falar das células transitórias, que são as células inflamatórias. Elas não são permanentes, como o próprio nome diz, né? Elas são transitórias. Então, quando a gente tem uma lesão na mucosa, por exemplo, essas células inflamatórias, elas vão até essa região lesionada. Elas migram por meio dos vasos sanguíneos no conjuntivo. Elas não possuem junções celulares do tipo desmossômicas. E as mais comuns são os linfócitos, os neutrófilos e os mastócitos. Agora, a gente vai falar da classificação de epitélio quanto ao tipo de mucosa, certo? Então, vamos lá. Mucosa de revestimento. Quando a mucosa de revestimento não é queratinizada, pois não tem atrito, ela só vai revestir. Então, é epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. A superfície ela é flexível e capaz de distensão. As cristas epiteliais são suavizadas, não são muito evidentes. A lâmina própria é mais espessa e com menos fibras colágenas. Possui submucosa com glândulas e tecido muscular. Agora, vamos falar da mucosa mastigatória. A mucosa mastigatória, ela é queratinizada. Então, ela possui atrito. Então, é epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Na mucosa gengival, é paraqueratinizado. E no palato duro, é ortoqueratinizado. As papilas conjuntivas e cristas epiteliais são alongadas e a lâmina própria tem uma densa rede de fibras colágenas. Ela vai ter áreas de tecido fibroso ou glandular no palato e possui um muco periósteo. Por fim, a mucosa especializada. A mucosa especializada ela está relacionada à sensibilidade gustativa. Ela vai depender dos tipos das papilas, que eu falei lá no começo sobre isso. Existem 4 tipos de papilas, sendo 3 gustativas, ou seja, relacionada a sentir gosto, e uma tátil, relacionada a sentir toque. A tátil se chama papila filiforme. As papilas filiformes ficam espalhadas no dorso da língua. Parece que tem pelo nelas. Elas são táteis e não gustativas. Tá vendo? O epitélio dessas papilas é ortoqueratinizado, com centro de tecido conjuntivo, e o papel é mecânico. Elas não possuem botões gustativos. Tem células de Langerhans, melanócitos e Merkels. Agora, vamos falar das papilas gustativas. Primeiro, da papila fungiforme. As papilas fungiformes parecem cogumelos. São bolinhas avermelhadas. Elas possuem bastante botões gustativos, que são estruturas que eu vou falar já já. Elas que estão presentes nas papilas gustativas. A papila fungiforme ela tem epitélio paraqueratinizado e elas são distribuídas no dorso lingual e na lateral da língua. Agora vamos falar das foliadas. Elas ficam no fundo e na lateral. Elas parecem estriações, tá vendo? Na parede desses sulcos, elas apresentam bastante botões gustativos, e o que separa essas papilas são os sulcos ou fissuras. O epitélio é não queratinizado com centro de tecido conjuntivo, porque nessa área não tem atrito, então não é queratinizado. E por último, mas não menos importante, vamos falar da papila valada. As papilas valadas ficam no V lingual. Elas também podem ser chamadas de circunvaladas e caliciformes. Elas são esféricas e o epitélio é ortoqueratinizado. No seu formato tem um sulco.
o suco circular. E no final desse suco tem ductos secretores de glândulas salivares menores, que são chamadas de von Ebner, que são secreções que arrastam os restos alimentares que obstruem os botões gustativos que ficam na parede desse suco. Por último, vamos falar dos botões gustativos, que tem como função de resposta aos sabores. A gente sente o gosto por causa desses botões. Eles estão presentes nas papilas gustativas, lembrando que não estão presentes na filiforme, porque a filiforme é uma papila tátil. E dentro dos botões existem poros que penetram estímulos. Dentro deles tem células sensoriais associadas a terminações nervosas. Eles possuem formatos de bulbo de cebola, ó, tá vendo? Parece uma cebola. E sua origem é epitelial. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário. Por favor, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, muito obrigada e um beijo.